Há quem leia livros e quem os faça chegar aos outros. O convidado de hoje pertence a esta segunda espécie rara, àqueles que transformaram o amor pela leitura numa forma de partilha. Jornalista, apresentador e divulgador literário, há muitos anos que dá voz aos escritores e às histórias que os inspiram, fazendo-nos compreender que a literatura também pode ser uma forma de diálogo entre quem escreve, quem lê e quem faz perguntas. Neste último episódio da primeira temporada de Um Mosteiro, vamos conversar com alguém que conhece melhor do que ninguém o poder das histórias e a forma como a comunicação social, a crítica e o jornalismo cultural podem mudar o destino de um livro. Hoje, o Mosteiro acolhe a palavra dita e a conversa com um dos maiores embaixadores da literatura em Portugal. Os papéis invertem-se e eu serei o convidado do jornalista João Paulo Sacadura. Muito obrigado, Nuno. E depois de ver todas as editoras recusarem o seu primeiro manuscrito, o Nuno Nepomuceno concorreu a um concurso literário com o Espião Português e arrebatou o primeiro prémio. E foi assim que um controlador aéreo, formado em matemática, se iniciou como um dos mais bem-sucedidos escritores de thrillers psicológicos, de ação e de espionagem, que chegou aos tops da FNAC, da Bertrand, da UC e até da Amazon. E depois de duas séries de sucesso, ousa lançar-se no romance histórico, inicia uma nova trilogia com este O Mosteiro, sobre a construção do Mosteiro dos Jerónimos, a joia de Manuelino, o monumento preferido do rei venturoso e classificado como Património da Humanidade pela Unesco há mais de 40 anos. Que nova aventura é esta? Eu, claro, Nuno, bem-vindo. Obrigado. É claro que antes de conhecer o Nuno, o escritor, eu estou curioso com o Nuno leitor. Tu lias muito quando eras pequeno? Sim, especialmente ali a partir do momento em que aprendi a ler, com os 6 anos, e depois mais ou menos ali por volta dos 16, 17 anos, aquela fase, os 13, 14, 15 anos, foram anos de leitura muito ávida, em que fiz a transição entre o infanto-juvenil e depois Os 5 e Uma Aventura e aquele género? Sim, eu li a coleção toda dos 5, também não li a coleção toda de Uma Aventura, porque na altura estava a sair enquanto eu crescia, enquanto os 5 já estavam Ainda estão, publicados. Ainda estão, Exato. exatamente. E depois fiz a transição, passei ali por alguns clássicos, como Os Três Mosqueteiros, por exemplo, outros livros do próprio Alexandre Dumas, e depois fiz a transição para a literatura adulta, digamos assim. Tu costumas dizer que um dos teus livros preferidos foi Os Pilares da Terra, Sim. e isso traz-nos ao mosteiro, Sim. de facto, este do Ken Follett, foi uma- filme, Foi uma das principais motivações para escrever um romance histórico, foi o facto de eu ter gostado imenso dos Pilares da Terra. isso, aliás, que está escrito há quase 40 anos, é um livro extraordinário, com esta série, sobre esta construção deste mosteiro em Inglaterra, no século XII, em plena Guerra Civil, e depois deu uma série de televisão da Netflix, da Prime, aliás, fantástica. Depois saem cerca de 30 livros por dia em Portugal. Nuno, tu que és um grande leitor e para ser um bom escritor tens de necessariamente ser um bom leitor. O que é que tu recomendarias para as pessoas, se fosses Ministro da Cultura ou da Educação, para as pessoas lerem mais? Tinhas alguma ideia que se podia implementar? É difícil dizer, porque ao longo deste tempo, eu acho que à medida que a produção literária em Portugal tem aumentado e as oportunidades para os escritores em geral também têm aumentado, hoje em dia publica-se muito mais autores portugueses do que o que se publicava quando eu, por exemplo, tentei começar. Por um lado, isso tem feito com que haja mais livros disponíveis para o público e os próprios escritores se sintam mais próximos do público e sintam que o seu trabalho consegue efetivamente chegar, ou seja, julgo que existam, sem grandes certezas, mas julgo que existam menos pessoas a escrever para a gaveta, como havia no passado. Por outro lado, o mercado tornou-se altamente competitivo, porque estão esses 30 livros que saem constantemente, estão todos a competir entre si. Isso torna muito difícil que as pessoas adiram em massa a um determinado livro
que ao fim e ao cabo acho que qualquer autor deseja, que é que o seu público seja o mais alargado possível. Faz com que depois o público esteja muito dividido e haja, por um lado é bom, porque há literatura para todos os gostos, mas por outro lado também torna muito difícil que o autor consiga fazer da sua escrita o seu próprio modo ou o seu próprio ganha-pão. E isso é uma situação muito complexa. Eu acho algumas coisas que não estão a resultar muito bem, acho que tem que ver com os apoios, e quando eu digo apoios não me estou apenas a referir a bolsas, etc., mas também mais bolsas de apoio aos jovens autores. O próprio público acho que às vezes desvaloriza um bocadinho o autor português em favor dos outros autores, e se vê-se, por exemplo, nas sessões de autógrafos. Se vem cá um autor estrangeiro, mesmo que não seja um autor best-seller, as lojas dos centros comerciais fazem fila até à porta. Se vai lá um autor português, tirando na Feira do Livro, onde realmente aí há muito público, mas na maior parte dos casos nós já ficamos satisfeitos se as salas estiverem minimamente compostas. Eu acho que vai passar essencialmente por uma mudança de mentalidade. Isso é algo que tem que ser progressivo. Eu acho que estamos no bom caminho e esta pluralidade que existe atualmente é muito positiva. Se nós fizermos algumas comparações com outros setores da cultura, nomeadamente, por exemplo, com o mundo da televisão e com o mundo da música, se calhar há 30 anos as novelas brasileiras estavam no horário nobre. Hoje em dia quem está no horário nobre são as novelas portuguesas e tem muito mais audiência comparativamente a uma novela vinda de fora. E o mesmo também já acontece com os cantores portugueses, por exemplo. E tudo isso foi um processo que passou também pelo facto de começou a haver mais produção, começou a haver mais atores, mais cantores, etc. Acho que a literatura está no bom As caminho. estruturas e mesmo o governo e tudo apostaram Exatamente, há colegas teus, tu que escreveste tanto sobre thrillers e policiais, sim. que me diziam que mesmo o policial nórdico, por exemplo, que de facto tem um grande sucesso, é uma marca e o próprio governo apostou naquilo e hoje em dia já é quase uma referência e eles queixam-se um bocadinho porque é que o nosso governo não faz um bocadinho isso, apostar no policial português. Ainda há muita resistência, por exemplo, no teu caso, que foste sempre um escritor policial e continuas, há essa resistência um bocadinho, quem é você para escrever um policial? Quer dizer, acham que o policial bom tem que ser estrangeiro? Tu já ouviste isto, aliás. Eu já vi isso pessoalmente. Pois, e no entanto temos ótimos, nova geração, o João Tordo, o Miguel Dalto, imensos, e tu, são ótimos exemplos de policiais, escritores de policiais Eu acho que portugueses. tem que ver com a relação que ainda nós portugueses temos com a nossa cultura, que ainda é um bocadinho difícil. Nós temos tendência a menosprezá-la e a valorizar aquilo que vem de fora. Acho que é algo que tem que forçosamente mudar, mas essa mudança tem que vir também da parte do público em geral e também de quem nos governa, obviamente. Por exemplo, a Direção-Geral do Livro tem alguns apoios para traduções, ajuda editoras estrangeiras, ajuda financeiramente editoras estrangeiras que queiram traduzir um livro em português, mas são apoios extremamente limitados. Não têm, por exemplo, o mesmo investimento que têm os países nórdicos na sua própria ficção, porque eles transformaram a ficção nórdica, especialmente a policial, com o sucesso da saga Millennium, num produto de marketing. Exatamente. Eu acho que nós cá ainda não, o nosso mercado ainda não evoluiu a esse ponto. Nós não conseguimos exportar o livro português como um produto de marketing, porque não há esse reconhecimento ainda da literatura portuguesa. Mas passa, como eu disse há pouco, pela existência e pelo surgimento de novos autores e pela manutenção das carreiras daqueles que já conseguiram. Exatamente. ah, Já tem obras lançadas já têm no obras estilo. lançadas, exatamente. Tu és um matemático, portanto, uma pessoa habituada a resolver problemas, e depois chegaste a ser professor também um tempo, isto é uma homenagem à tua mãe também, Sim. e és controlador aéreo e foste instrutor também. Agora meteste em altos voos, voos diferentes. Tens este sonho de viver da escrita, não? Eu não sei se isso alguma vez vai acontecer. Eu acho que neste momento, no passado já foi um sonho. Eu, entretanto, com a experiência que adquiri, eu já tenho quase 14 anos de carreira literária, se é que se pode chamar ou designar desta forma. Com a experiência que adquiri, digamos que fui paulatinamente enfrentando a realidade e aprendendo que é tudo muito diferente daquilo que nós idealizamos quando estamos em casa a escrever o nosso primeiro livro e a sonhar que vai ser publicado.
E a pandemia foi uma demonstração disso mesmo. Houve editoras fechadas durante vários meses, livrarias encerradas, supermercados com zonas de venda de livros fechadas ao público. E eu tenho algum receio de dar esse passo de um dia me tornar só escritor. E por isso é que mantenho Com medo que possa acontecer essa tenho, paragem. tenho algum receio, porque eu não E tu sou... seja considerado um objeto de luxo, como foi, não é? Exato. Ou um objeto inacessível, como chegou a Exato. ser em 2020. Exatamente. Ainda explicar ao menos. E tenho algum receio de dar esse passo, porque já tenho alguma idade que não me permite entrar em inseguranças. Sim. E portanto é algo que eu hoje em dia não encaro tanto como um sonho. Se algum dia os meus livros se tornarem tão populares que permita que isso possa acontecer, eu irei fazê-lo. Mas não é algo que comande ou que direcione o meu rumo de vida, não penso muito nisso. Tu na tua escola, quando eras miúdo, já eras o aluno que adorava escrever e que davas respostas grandes até nos exames, nos testes de matemática, Sim. o que é extraordinário. Desde os 16, 17 anos, digamos que tinhas este sonho, esta aventura, e tu gostas muito, começaste a pensar como é que seria eu, que adoravas ler, como é que seria eu que conseguia escrever e imaginar as histórias e as personagens. Tu gostas mais dessa parte de, após da tua escrita, de inventar e criar do que propriamente da escrita. Sim, eu gosto de escrever, não me entendam mal, eu gosto de escrever. E de uma certa forma é um ato que se adequa muito à minha personalidade. Eu gosto de estar sozinho e a escrita é um ato de solidão. Ou, pelo menos para mim, eu não consigo escrever se não estiver minimamente isolado, não tenho que estar numa ilha a quilómetros de distância, basta estar lá em casa num sítio onde não haja muito barulho. Mas eu gosto de escrever, mas o que eu gosto mesmo é de criar. E isso acho que se notou na minha infância. Eu era uma criança, quem me conhece hoje em dia tem alguma dificuldade em acreditar, mas eu era uma criança mentirosa. Era. Não era tímido, não era aquele eu era recatado, mas também era mentiroso. E não era aquele mentiroso de, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe perguntarem qualquer coisa sobre o que é que se tinha passado e eu mentir. Não, eu não mentia sobre essas coisas. Eu criava histórias e inventava sobre outras pessoas, nomeadamente sobre vizinhos. E depois as pessoas achavam que era verdade, porque eu era um menino muito bem comportado. Isso na altura. Mentira, é claro. Exato, não fazia essas Já coisas. tinhas cara de cardeal, portanto. Classe. Portanto isso na altura até suscitou alguns problemas e os meus pais ficaram um pouco preocupados, mas depois foi algo que com o avançar da idade aquilo por passar. Sublimaste essa coisa para os livros. Acabei por canalizar para o sítio certo. Exato. Muito engraçado porque, a Açucapa também, nem as tuas irmãs mais velhas, nem os teus pais perceberam que tu estavas a escrever, mas já estavas desde 2013, há 20 anos, a começar a pensar num espião e a criar essas histórias. E se não me engano, tu só quando já estava a concurso, ou ganhaste o concurso, ou ia ser publicado, é que eles souberam que tu tinhas escrito um livro. Sim, eu Conseguiste esconder isso? sim, foi relativamente simples, porque eu emancipei-me relativamente cedo. Eu assim que terminei o ensino universitário passei a viver sozinho. Primeiro perto dos meus pais, depois mais longe. Eu passei uma temporada nos Açores e foi durante esses 5 anos que eu vivi nos Açores é que eu comecei a escrever O Espião Português e vivia completamente sozinho. E portanto foi relativamente simples. Depois, quando regressei para Portugal continental, também passei uma temporada em casa dos meus pais enquanto a minha casa não estava pronta e depois voltei a viver sozinho e foi quando acabei O Espião Português. Até acabou por ser relativamente simples fazer esse processo. Os motivos pelos quais eu o fiz, acho que têm que ver ou têm que ver com a minha timidez e com... Eu tinha bastante... Eu não coloquei um carimbo no projeto, no sentido de que o livro tinha forçosamente de ser publicado, mas eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha escrito um livro e que ele não seria publicado. Eu acho que qualquer ser... Lidar com esta frustração. Eu acho que qualquer ser humano tem sempre medo do fracasso, não é? E eu não queria que as pessoas olhassem para mim e pensassem: coitadinho, queria ser escritor e não conseguiu publicar o livro. Portanto, Tu bateste a muitas portas, ouviste muitos eu não. batia todas as portas. Acho que já não havia Ouviste mais portas. não seguidos. Acho que já não existiam mais portas às quais bater, até que depois venci o concurso, como disseste há pouco, e lentamente as coisas começaram a mudar, mas também tem sido uma luta grande para me afirmar, digamos assim, porque as coisas têm acontecido, mas têm acontecido bastante devagar. Sim, e sofridas.
Sim, mas por um lado também é bom, porque faz com que eu Nada como saber que é isso. Exato. enfrente as coisas com outra maturidade. E antes de passarmos este teu 10º livro, Sim. esta série do Afonso Catalão e do Freelancer são 2 séries que ainda vão ser continuadas ou não? É uma coisa que tu dizes, são séries que ainda têm muito para dar e só prometeste não os matar, não matar o teu Catalão, portanto. Eu acho que a primeira série do Espião Português, por diversos motivos, um dos quais por terem sido os meus 3 primeiros livros e como tal corresponderam a uma personalidade que neste momento já não tem muito que ver comigo, dada a idade que eu Estou a tinha na fechar então. altura, e essa série está definitivamente encerrada. Depois temos a série Afonso Catalão, que em termos literários eu julgo que também esteja definitivamente encerrada. Obviamente que dado o sucesso que os livros tiveram, há alguma vontade que o Afonso possa regressar. Eu é que acho também, ao fim destes anos todos, e tendo em conta a idade que o Afonso já tinha nos livros, também não estou a ver muito bem como é que eu poderia, de uma forma não forçada, fazer regressar o Afonso. Eu preferia que o Afonso possa regressar, por exemplo, através de um cruzamento com outra história qualquer, contemporânea, em que possa fazer uma pequena participação, como eu fiz também com a série do André, e fiz um pequeno cruzamento no primeiro livro da série da Cela Adormecida. Ahm, Depois há aqui algumas coisas que estão um bocadinho definidas, nomeadamente a adaptação para a televisão da Cela Adormecida, que é um projeto que está mais ou menos pendente e que está neste momento nas mãos da produtora que adquiriu os direitos. E se esse projeto chegar a ver a luz do dia, então Eventualmente. seria uma boa forma de continuar o legado do Afonso Tu Catalão. tens uma escrita muito cinematográfica, Sim. estás a ver mais livros teus, por exemplo, esta nova série que estás a iniciar, um dia se calhar adaptava a uma série. Eu vejo-os todos. Eu vejo, Nota assim, são coisas não, que a gente está a ver de lá para outras coisas a acontecer. eu vejo-os todos porque eu tenho uma memória mais visual. Mais gráfica, E muitas vezes, quando estou em dificuldades a escrever o livro e estou ligeiramente bloqueado, acabo por recorrer a esse grafismo. Ou seja, eu tento primeiro imaginar como é que seria. Eu não gosto muito de falar em cenas, mas e tento imaginar como é que seriam cenas, por exemplo, de uma adaptação para televisão, a cinema ou o que fosse. E depois então descrevo por palavras aquilo que eu estou a ver na minha mente. Um, eu acho que, por exemplo, no caso do Mosteiro, até acabaria por ser uma adaptação talvez um pouco mais fácil do que, por exemplo, uma adaptação de um dos livros da série Afonso Catalão. Porque apesar de ser um romance histórico, e como tal, isso implicaria uma produção com alguma verba, de época, claro. no entanto, como é muito centrado em personagens e em espaços, e passa-se muito em espaços fechados, nomeadamente no próprio Palácio Real de Évora, de uma certa forma esses custos seriam um bocadinho menores. Sim. Não é um livro, por exemplo, que descreva batalhas, Sim. nem Seria com tudo muito mais oneroso. nem com cenas em alto mar, por exemplo. Sim. Era uma coisa muito mais. É um livro que tem um ambiente muito mais circunspecto, Mais contido a nível mais contido, exatamente. espacial. Exatamente. E portanto acho que seria fácil adaptar. E depois acho que a história era muito interessante para um telespectador, porque acho que vive muito à base das emoções das personagens. Sim. E eu, pelo menos enquanto espectador, é uma das coisas que eu procuro quando vejo um produto de ficção, é as emoções dos personagens, sentir-me envolvido pelas personagens. Às vezes nem é tanto o enredo, é mais aquilo que a personagem sente e faz. E por isso acho que o livro, se a oportunidade surgir, seria É muito uma curioso boa que tu adaptação. dizes, às tantas, depois de 9 livros, estas 2 séries que tu tiveste, agora querias deixar um bocadinho os crimes, que é como quem diz, eu acho que caça, porque agora vou-me deixar de crimes, vou fazer um romance histórico, é um grande salto que tu dás, mas como quem diz, deixar crimes, quando a tua personagem é o Dom João II, por exemplo, um personagem importantíssimo neste primeiro volume desta saga do Mosteiro, o Rei Improvável, este primeiro volume, dos 3 que tu propões fazer, Dom João II que matou o príncipe perfeito, que matou um cunhado à punhalada, mandou matar o outro cunhado, executá-lo em Évora, e andou a perseguir pessoas, mandou pela Europa fora matar barões, por aí. Portanto, os crimes, digamos que é uma coisa que não deixaste aqui também há alguns e violentos. Mas lembro também numa entrevista em que tu falaste que a tua personagem histórica favorita era o Dom João I.
e vais, no fundo, falar de um bisneto do Dom Manuel. Será que um dia virá também um romance onde o mestre Davi ganha aí força? Não tenho a certeza. Mas era uma coisa que tu gostavas? Ah, Se era a tua personagem preferida histórica? não sei. Dom João II insere-se num período que historicamente para mim faz muito sentido, que é o século XV. Sempre foi dos meus períodos de história preferidos, que não tanto pelo facto da expansão ultramarina, mas pela forma como as pessoas viviam. Não acho tanta graça, por exemplo, a toda aquela ambiência pobre do século XII, século XIII, e nem depois àquele período de opulência do século XVIII, por exemplo. Do Dom João V. Sim, não, gosto mais deste meio termo. Foi o nosso século de ouro também, é verdade, E- né? Tens a exato. corte em Évora e... Exato. Não sei, eu para já, a minha intenção é fechar a história do Mosteiro dos Jerónimos, seja como ela tiver de ser fechada, seja fechada ao fim de 3 livros, em 1521, seja fechada ao fim de mais livros, se eu decidir que... Pois, já te ouvi falar nisso. Podem ser 3, podem ser 4, ainda não sei. Ainda não está decidido na tua cabeça. Não está. Tá Não bem. está porque, Isso é bom, vamos ver mais. como eu disse, eu não deixei de ser escritor de policiais pelo facto de ter escrito um romance histórico. E eu, embora me considere um escritor e não um escritor de policiais, na realidade todo o meu passado vem dos policiais e, portanto, é aí que está a minha raiz, e acho que também, de uma certa forma, é o meu género mais natural para a minha forma de escrever. E, portanto, não estou fora de, terminada esta história, seja ela com quantos volumes tiver de ser, regressar aos policiais. Serão policiais um bocadinho diferentes daquilo que eu escrevi até ao momento, mas provavelmente será o que irá acontecer. Se depois irei fazer novas incursões pelos romances históricos, diria que provavelmente sim. Mas não estou propriamente a pensar em Dom João I. Estás a gostar desta escrita, Gosto. desta época. Gosto. Foi um processo que exigiu alguma adaptação, e isso também atrasou bastante o livro, porque eu nos primeiros... Nomeadamente. A pesquisa atrasou um pouco o livro e depois o facto de eu estar num registro bastante diferente do meu e muito colado aos factos históricos, com muito medo de fazer desvios e de escrever alguma incorreção, fez com que eu avançasse muito devagar nos primeiros capítulos do livro. E acho que isso se nota também no próprio livro. Acho que a primeira parte está muito densa, exatamente por causa disso, porque eu estava muito agarrado às crónicas, muito agarrado aos acontecimentos. Depois ganhaste uma certa agilidade e já saiu-te mais fácil. Exato, portanto, eu acho que essa barreira já foi transposta, e neste momento escrever um romance histórico já é um processo mais natural para mim. Mas exigiu mudanças, e quando mais não seja em termos de concepção e mentalidade. E por isso eu adaptei-me e passei a gostar. Eu já gostava de ler, agora passei a gostar de escrever romances históricos. Mas vamos ver, eu vou deixar o meu futuro aqui um bocadinho em aberto, logo se vê. Tu és um não historiador a escrever um romance histórico, sabes que vais encontrar algumas resistências dos historiadores clássicos, digamos assim, mas se pensarmos bem na tradição que nós temos, com o Germano Saraiva, com a Isabel Machado, por exemplo, com a Zé Steele, ou o Vítor Carmona, temos uma série de escritores que são tradutores e são jornalistas, arquitetos até, como o sobrinho do Armando Saraiva, por exemplo, o José Manuel Saraiva, que escreveram também romances históricos. A única coisa que te preocupa é vamos tentar seguir os factos que aconteceram mesmo e depois o resto vamos fill in, digamos assim, vamos enchendo os diálogos assim, já são inventados por ti. Mas não, isso não te atrasa o trabalho, pois não? Não, eu acho que há alguns historiadores que também escrevem romances históricos, não só escrevem um O ensaio João Paulo Oliveira histórico. Costa é um bom exemplo. Exato, ele tem alguma ficção histórica e tem imensa produção de ensaios históricos e outros livros. Para a academia. Exatamente. Eu acho que, obviamente, que eu parto necessariamente em desvantagem, eu e também muitos dos escritores de romances históricos que o público conhece melhor. Porque nem eu nem os outros autores temos uma formação específica em história. Eu então estou muito distante, a minha formação é em ciências exatas, como já disseste. Por outro lado, tenho a vantagem de ter experiência em ficção. E eu vejo o meu trabalho mais nessa ótica, ou seja, eu tenho que me esforçar para chegar ao calcanhar do historiador e fico só muito... Se me comparar com o historiador, eu não sei nada,
não é? Vou ficar sempre muito pela rama, eu vou conseguir chegar aos factos históricos aos quais eu tiver acesso e se calhar, contra mim falo, mas poderei cometer uma incorreção aqui e acolá. Eu tentei no mosteiro, trabalhando com com a Catarina, uma pessoa que é formada em História, não que isso não acontecesse, mas é possível que isso aconteça, somos todos humanos e os erros acontecem. Mas, por outro lado, tem a vantagem de conseguir, se calhar, preencher um bocadinho melhor o espaço que está no meio dos factos. E foi isso que eu tentei fazer neste Rei Improvável, foi dar dimensão humana às personagens e criar enredos de maneira a que as pessoas se sintam envolvidas por aquilo que estão a ler. E de facto tem um papel muito importante, todos estes romances históricos que estamos habituados e que nós lemos, têm esse condão, e é verdade, de levar a história ao comum mortal dos leitores, Sim. que de outro modo não iriam ler Porque dá, grandes ensaios académicos e porque dá outro tipo de tempero, digamos assim, à história. Ou seja, proximidade. se uma pessoa tiver que, perdão uma expressão, empinar determinados factos históricos para depois os reproduzir num teste, num exame, é difícil, porque a pessoa é forçada a fazer aquilo. Se a pessoa aprender sobre história no meio de algum romance, no meio de alguma tragédia, no meio de um ou outro crime, como é o caso do Rei Improvável, é completamente diferente, porque a pessoa vai necessariamente sentir maior empatia pela história e um maior envolvimento com toda aquela emoção que o autor está a tentar transmitir. São 411 páginas neste primeiro volume, quer dizer que o total vão ser mais de 1000 páginas sobre a construção Sim, desta portanto, joia de Manuel neste. sim. Eu, embora não tenha escrito ainda o segundo e terceiro volumes, de certeza que sim, que vão ser bem mais de 1000 páginas. Eu acho que um romance histórico também não pode ser um livro muito pequeno, porque depois vai acabar por saber a pouco. Eu já tenho algumas características enquanto escritor que fazem sempre o que os leitores dizem, que os meus livros sabem sempre um bocadinho a pouco, porque a leitura torna-se muito fluida e as pessoas conseguem avançar rapidamente pelo livro e há pessoas que leem o livro numa semana, embora o livro tenha 400 páginas. Mas o livro, um romance histórico para mim tem que ter no mínimo umas 300 e qualquer coisa páginas. E este livro foi feito com 400 sem esforço. Eu não precisei de esticar a história para chegar às 400 páginas. A história fluiu normalmente como tinha que fluir, passando pela cronologia de eventos que estava pensada para ser abordada no livro. E os outros acho que vai acontecer exatamente o mesmo. É engraçado porque quando há 5 anos eu entrevistei-te, Nuno, e tu contaste-me, lembro que a última pergunta foi que projetos é que tens para o futuro, e tu disseste, tenho o sonho antigo de escrever um romance histórico ambientado no século XV. E só fazer e apenas um romance histórico, vão ser mais. E o século XV também, aqui vais avançar um bocadinho, para o XVI também, com estas histórias. Devo dizer que na edição, aqui na Cultura Editores, tiveram muito cuidado com a capa, que é extraordinária. Eu gosto muito desta capa, especialmente porque ainda se vê aqui, nesta pintura antiga, do século XVII, os chafariz da bola, que havia aqui. Aqui vê-se perfeitamente que o Mosteiro de Jerónimos dava para a praia do Rastrelo, como nós chamavam, esta praia de Belém. Belém, na altura, mais tarde, aliás, foi um concelho, era um concelho separado de Lisboa, que é muito curioso. As pessoas vão aprender também imensa coisa com o teu livro. E que ainda tem aqui este fecho, não tem esta cúpula bizantina que aparece agora, que já foi criada e inventada no século XIX pelos cenógrafos do São Carlos, por ordem do rei Dom Fernando, mas que ainda tinha esta cúpula muito humilde, Piramidal. piramidal, sextavada, que havia aqui, o que é muito curioso. Este trabalho gráfico está muito bem feito, foi um grande risco meter-te nesta saga grande do mosteiro. É de facto um mosteiro lindo de morrer e um património da humanidade, escolheste muitíssimo bem. Tem 3 anos de pesquisa que estão aqui metidos, tu pesquisaste Sim, informar muito sobre este mosteiro. foram 3 anos de produção para todo o livro. 2 desses anos foram só de pesquisas, exclusivamente. Eu só li e só tomei notas. E depois 1 ano foi de redação e pesquisa. Quando eu comecei a escrever o livro, apercebi-me que havia coisas que eu não sabia. E portanto tive que fazer algumas paragens, não foram substanciais, foi, sei lá, poderei ter perdido aqui e acolá 2 dias de trabalho à conta da pesquisa que tive que fazer. Por exemplo, um desses exemplos acabou por ser a história de Castela. Eu não tinha pensado inicialmente em desenvolver tanto a história de Fernando e Isabel. Portanto, Isabel I e Fernando de Aragão.
e acabei por ter que ler um livro sobre, sobre os reis católicos, Portanto, porque não estava... foram os sogros, 2 vezes sogros Dom Duas vezes, Manuel. portanto, exatamente. E depois com outras ramificações no futuro com a história portuguesa. E isso, de vez em quando tive que ir fazendo ali umas paragens para conseguir ir buscar informação que não tinha, porque também, embora eu não sou, acho que já falámos sobre isto antes, eu não sou um escritor que faça um grande plano dos livros como como vemos às vezes na televisão. passa por aí. A minha técnica não passa por aí, às vezes há aquelas séries de televisão com escritores onde vemos aqueles quadros e aqueles esquemas, não é o meu caso. Embora eu tenha sempre uma ideia do que é que vou fazer no livro, obviamente, eu não entro no livro vazio, sem nada na cabeça. Ahm, a realidade é que eu depois vou fazendo pequenos desvios e às vezes, neste caso, sendo um romance histórico, cada vez que eu faço um desvio posso estar a entrar por um caminho que eu não conheça. E depois, aí às vezes surge a necessidade de ir pesquisar um pouco mais. Isto é muito o romance de locais. Tu visitaste quase todos estes locais. Há uns que também já não existem, não é? Mas este Já estão em Mosteiro de Santa ruínas, Clara, exatamente. em Coimbra, é por aí fora, também cá e em Espanha, em Alcântara, foi o Alcácer de Segóvia, tal, foste passeando por vários sítios. A Herdade da Coroada, o Mosteiro da Batalha, tudo isto é falado. Há umas que existem, outros que já não. Mas eu recomendo sempre que devia haver uma edição futura, faça um romance, um roteirozinho dos sítios onde isto se passa a ação, porque é muito curioso isso para fazer também, para acompanhar a tua edição. Eu acho que sim, eu acho que ainda é um pouco cedo e por acaso eu recebi uma proposta recente sobre isso, mas acho que ainda é um bocadinho cedo para estar a incluir o livro em roteiros turísticos ou para eventualmente se criar aqui qualquer coisa à volta do livro. Uma brochura com os locais mencionados. Sim, mas São bonitos, há uns que se deviam visitar, quem não sim. conhece, vale a pena. sim, há romances históricos que às vezes trazem no seu interior fotografias, ou dos locais ou das personalidades históricas que estão envolvidas no romance. Nós não tomámos essa opção, não foi por nada, por simplesmente não a tomámos, incluímos outras coisas que às vezes também não estão Mapas, incluídas, como mapas, as árvores as árvores genealógicas, isso é muito genealógicas, importante. etc. Mas pensando mesmo assim num roteiro, teria de ser algo que teria que ser ponderado no futuro, porque a minha disponibilidade também não é maior, e portanto eu prefiro estar mais concentrado em escrever do que com outras atividades. E depois também é um romance de pessoas, que isso é muito curioso. Começas com este, o rei Dom Manuel, por exemplo, este, o único rei, de facto improvável, que beneficiou de muita morte e de alguma sorte. Sim. Estava em sétimo linha de sucessão, foi preciso morrer tanta gente para ele ser um rei por acaso, nunca nasceu a saber que ia ser rei. É extraordinário. E tu aqui pões, nós os acompanhamos, é muito curioso, ele desde os 10 anos, e ele a brincar, e é muito giro. Ele, paralelamente, o João de Castilho também, foi uma grande revelação para mim, que vai ser o grande arquiteto do Manuelino e da transição para o Renascimento, e que também começa aqui desde pequenino. Eu brinco a dizer que ele estava quase a brincar com legos, mas era com peças de construção, provavelmente em madeira ou argila, Ou barro. em barro, em pequenino, e depois da Cantábria, portanto, filho de um abade, e depois vai fazer carreira, e que carreira, nas construções manuelinas aqui em Portugal. É muito giro. Dom João II também, este rei sem medo, que a rainha Isabel a Católica dizia quando ele morreu, disse, morreu el hombre. Eu lembro sempre disto, que era de facto um homem, este rei com medo, não é? Que dormia com um guarda-costas à porta da câmara, é muito curioso. A Beltraneja, que tu também falas muito nela, é esta excelente senhora. A Beatriz de Viseu, que é assim a mãe de Dom Manuel, e que considerada talvez uma grande, hoje seria uma influencer, não era? Seria uma das mulheres que mais poder teve naquele Eu século. acho que hoje ela seria uma política altamente influente a nível mundial. Seria uma mulher de ferro. Isto é impressionante. Acho que se nós fizéssemos uma comparação com os tempos modernos, acho que seria quase equivalente a uma Margaret Thatcher, por exemplo. Uma Merkel, uma pessoa assim. Sim, Sarah Merkel, sim. Mas isso nota-se muito. No entanto, depois tu também dás aqui um twist na personalidade dela, Sim, e depois pode lá ser um pouco mazinha de vez em quando, Sim. que não está nada provado que tivesse sido, mas era uma mulher com certeza dura, Não. firme. Sim, eu fiz alguns desvios propositados na construção do livro. Apresentaste a coisa. Sim, porque enquanto ficcionista também senti necessidade de tornar o livro mais envolvente. Como eu disse, eu passei por várias fases na redação do livro,
E uma das fases foi de dificuldade, porque eu estava a sentir que estava muito preso aos factos históricos, e é por isso que o início do livro é tão denso, mas depois houve um momento a partir do qual é que eu pensei, eu estou aqui a perder o meu papel de ficcionista e estou a concentrar-me demasiado numa tentativa de ser um historiador, Sim. que não sou. E portanto, tentei dar ali um ar da minha graça, digamos assim, no Mais livro. largas à tua imaginação. E bem, de uma forma controlada. Sim. Eu não fiz isso com todas as personagens. Eu fiz isso com 2 ou 3 personagens. E mesmo assim, no caso da Duquesa de Beatriz de Viseu, onde eu admito perfeitamente que ela não é a vilã, não foi a vilã que está representada no livro, na realidade existem indícios que a Duquesa de Beatriz de Viseu terá exercido a sua influência para participar numa das conspirações contra Dom João II, nomeadamente a segunda conspiração, e que culminou com a morte do seu filho de Beatriz, portanto Dom Diogo, e cunhado e primo de Dom João II. E portanto esta personagem também, tal como Dom João II, tem as suas faces positivas e as suas faces negras, Dois lados dos dois lados. E eu acabei por ir puxar Sim. de forma deliberada, Claro e que isso é explicado no livro, a sua face mais negra, para imaginar como é que uma mulher daquela idade e sendo mulher, especificamente sendo mulher, Naquela época. conseguiu sobreviver numa sociedade dominada pelos homens. Uma coisa que nós estamos a terminar, há 2 coisas que eu lembro que tu explicas muito bem aqui, o sistema das terçarias. Sim. É muito curioso como é que se fazia isto, dando os infantes de Portugal e Espanha trocavam para assegurar como garantias de tréguas e para garantias de paz, como é que isto funcionava, e era assim que se fazia. E depois também a questão da linguagem, que eu gostei muito dessas conversas ousadas que tu pões e que humaniza muito para mim, humanizou muito as personagens. A Dona Beatriz, para a filha Dona Leonor, para a Rainha Dona Leonor, olha lá, há quantas luas é que não te deitas com o teu marido? Este género de conversas que os reis católicos, que eram muito fogosos, tiveram uma série de filhos, ou que o Dom Diogo, o irmão do Dom Manuel, também tinha fama de ser muito dotado e ser muito avantajado e ter muitos casos. É curioso porque isto para mim humanizou muito estas personagens e traz-las para o dia a dia e para personagens que tu, pelos dias de hoje, quase, digamos, entendes melhor essas personagens com estes lados que normalmente os livros de história não são falados. Isso foi de propósito, tu fizeste. Foi, mas também, é assim, não é a primeira vez que eu utilizo alguma ficção de caráter sexual a propósito, ou com o propósito de enriquecer a intriga do livro. Isto é uma conversa que acho que estávamos a ter aqui nos bastidores há bocado. Eu não sou propriamente um escritor das chamadas cenas quentes. Sim. Não gosto de o fazer e tenho vergonha até às vezes de escrever esse tipo de capítulos, porque os meus livros são lidos pela minha família e sinto-me envergonhado. Sinto-me envergonhado. Mas fui aprendendo ao longo da série Afonso Catalão, que também não tem esses elementos, tem aqui e acolá uma passagem ou outra, que é possível utilizar o sexo como uma forma catalisadora para a própria ação do livro. E foi isso que eu tentei fazer aqui. Por exemplo, essa troca, esse diálogo entre a Beatriz e a sua filha, quando ela lhe pergunta há quantas luas é que não se deita com o esposo, o príncipe. O interesse dela ali era só que a filha não deixasse fugir o rei, o futuro rei do país. Ela não queria saber de mais nada, não é? Sim, claro. Ou seja, e mesmo depois, Curiosidade mórbida. e mesmo depois outras passagens mais ousadas que o livro tem, porque este tem, nomeadamente entre Dom Diogo e a duquesa castelhana pela qual ele se apaixona e com quem tem uma relação extraconjugal, tem um motivo. Eles têm uma relação extraconjugal. E portanto é um facto, É sabido. tiveram um Sim. filho e foi uma relação considerada escandalosa para a altura, e eu tentei escandalizar um bocadinho sem ser muito explícito, porque não é de todo o meu género. Foi para mim um grande prazer. Não vou perguntar quando é que sai o próximo, porque eu sei que o teu Obrigado. nunca se pergunta, então vou-te poupar essa pergunta. Mas de facto, também prazer esta conversa, não me quero te agradecer muito Obrigado. este convite também e da Cultura Editores. De facto, por teres esta missão da escrita, e eu gosto muito de ler, e também gosto muito do património que tens aqui juntas neste romance. Este é o primeiro, portanto, O Rei Improvável, desta saga do Mosteiro. É apenas o primeiro volume, não sabemos ainda de 3, de 4, vamos ver.
que de facto vale muito a pena ler e, portanto, para as pessoas ficarem muito atentas, vêm aí mais. Portanto, eu sou o João Paulo Sacadura, este foi o último episódio desta primeira temporada de O Mosteiro. Obrigado por nos acompanhar e até à próxima viagem, de preferência, claro, na companhia de um bom livro. Muito obrigado. 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 Take 2. Capa e design. Pode vir. É mais do que recontar o que já aconteceu. Esqueci-me do resto. Avião. E que moldaram a nossa identidade. Desculpa, meti o pé mal. Teste 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste. Yes, à primeira. Algo ficou esquecido e eu estou-me a esquecer. Esqueci-me, desculpem. Videocast do Mosteiro. Ação.